Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez em um grande, super, hiper, mega, ultra episódio do Foguete Sem Ré. Mais uma vez, outra vez, eu e Ricardinho Sá estamos aqui para mais um episódio do seu Foguetão. E antes de falar da nossa convidada especialíssima do episódio de hoje, roda a vinheta. Fala, turma, estamos de... Calma. Ei, ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Você Ei, parece Sussa, vai. linha de produção. Bora, meu irmão. Fordismo. Tempos moderníssimos. Fordismo. Não é tempos modernos, não. Bora. Fala, turma. Estamos de volta com o super episódio do Foguete Sem Ré. Um oferecimento especial do clube. Uma marca genuinamente sergipana, mas especialista em experiências únicas quando estamos falando de eventos inesquecíveis e agora, principalmente, entrando no mundo, Ricardinho Sá. No rumo não, porque o Rumo Clube já entrou há mais quase 20 anos. É estrada, Estamos... Hã? É muita estrada. Estamos no mundo, estamos entrando no mundo dos eventos esportivos com a Weekend Run, senhoras e senhores, porque todos nós podemos correr. Correr é possível para qualquer pessoa, para você, para mim, para Ricardinho Sá, que nunca correu, mas tem vários exemplos em volta dele e ele resiste. Isso é verdade. E ele resiste, mas ele consegue, turma. E esse é o grande propósito da Weekend Run, a primeira corrida do clube, que promete... Que foi que está rindo? Não é porque é verdade. Tem muitos exemplos que me circundam. Você tem exemplos que te servem, que você resiste. Eu resisto, porque das duas experiências que eu tive, uma eu machuquei o joelho e a outra eu voltei com a lombar ruim. Ei, você merecia dar uma corridinha, hein, velho? Não, é Weekend. bom. Bora? Eu vou. Bora. Eu vou dar uma corridinha, treinada. tá? Eu vou dar uma treinada. Cinquinho. Quando é? 6 de setembro. 6 de setembro. 6 de setembro. Repita Estaremos comigo, lá. Ricardinho, sabe? 6 de setembro. 6 de setembro, aí, Weekend Run, na corrida do clube. Boa, garoto. Tá? É bacana, tô ansioso pra esse projeto. Tô com muito tesão, sabe? Tem Quando que começar a treinar, então. o sangue tá quente. Boa, garoto. Ricardinho Sá. Eu quero ver a medalha. Ei, a medalha tem que ser bonita, hein, Eu velho? quero ver a medalha. Grande. Tá bom de medalha xoxa. O mundo tá muito cheio de medalha xoxa. É boa. Turma, não esquece de ler esse QR Code que está na sua tela ou clicar no link que está aqui na descrição deste episódio para ter acesso à loja online do clube, onde através desta loja você pode comprar e garantir o seu ingresso para os eventos do clube. E tenha certeza, não somente ingressos, mas passaportes para a felicidade. Ricardinho Sá, seja bem-vindo à Obrigado. sua casa. Obrigado, mais uma querido. vez, meu amigo. Você está bem? Estou bem. Você está feliz? Feliz, cafeinado. Cafeinado, Sim. economizando. Como você economizando, porque Pô, da última vez você pediu um duplo. Turma, Ficou frio, tenho poucas certeza coisas disso. na vida, não esqueçam disso. Poucas coisas da vida a gente degusta gemendo. Poucas coisas na vida. Ai, O café do o que Nacolina. o cara traz? O café do Nacolina é um espetáculo. Eu não sei, eu acho que é porque é feito com amor, E por uma cafeteira Três Corações também ajuda. né? Ajuda bastante. Ah, pai, é porque é feito com amor. Não, né? Peste de Três Corações. É boa esse Não, café. é muito bom. você, meu amigo. Esse especificamente aí talvez seja um dos campeões aqui de saída, que ele é o cappuccino com doce de leite. Rapaz, Da é Havana. fantástico. Eu sou um fã da Havana, de né? degustar gemendo. Então, Ó, de novo. vá. Bem próximo. Hum. Bem próximo do microfone. Ah, ASMR. degustar gemendo. Parabéns.
Parabéns, Sua meu amigo. Isso degustação aqui é um foi espetáculo. Mas voltando ao altíssima nosso qualidade. episódio. Por favor, Minha o quê? Foi de altíssima qualidade? sua degustação. Certo. Minha degustação foi de altíssima qualidade. Sim, o ASMR também foi muito bom. O que é esse? Aquele pessoal que fala colado no microfone assim. Nossa, Ricardinho Sá. Falando colado no microfone. Turma! Episódio 129 do nosso foguetão. Confesso a vocês que nosso convidado de hoje tem uma responsabilidade, senhoras e senhores, gigantesca. Porque ela é uma indicação de uma das primeiras pessoas que a gente entrevistou neste podcast que a terra não há de comer. Né, Ricardinho? Dona Isabelle Ribeiro. É verdade. Então, eu acho que ela tava entre as 20 primeiras convidadas. aqui. Nada! Eu acho que foi entre as 10 primeiras, não foi não? Eu acho que foi. Confirme aí. Eu vou confirmar. Confirme aí. Foi entre os Perdão, 10. Isabel, Estamos, turma. a memória falha, viu? O Peraí. Foguetão tá completando 3 anos agora em agosto. Sim, verdade. E a Dona Isabelle Ribeiro foi um dos primeiros episódios aqui do Foguete. E ela mandou um WhatsApp, tem uns dias desse, um tempo desse, dizendo: Brunão, você precisa levar nossa convidada de hoje, porque a gente tem que fazer aquele mistério, né, Ricardinho? Falar do pergaminho e tal. A sétima Você convidada, velho. Hã? A sétima. O 7º episódio foi com a Dona Isabelle. Turma, estamos no 128, 29, 29. 128, 29? 29. 129. E Dona Isabelle foi o 7º episódio, É. né? Dos primórdios, né? Do foguetão. E tem um tempo desse que ela indicou a nossa convidada de hoje. E aí, turma, pasmem. Pasmem, Ricardinho Sá. Nossa convidada de hoje é formada em administração e ela se especializou em governança e inovação pública. Meu amigo, pense. Uhum. Inovar já é difícil. Imagine inovar no setor público. Nossa convidada de hoje é especialista em governança e inovação em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista em liderança para a solução de desafios complexos pela Universidade de Colômbia. Repetindo, Ricardinho Sá. Presta atenção. Pode balançar sua cabeça. Uhum. Em liderança para a solução de desafios complexos. Desafio já é bom. Imagine complexo. Imagine complexo. Imagine complexo pela Universidade de Colômbia e em segurança climática pela LEED International. Boa. Ok? E aí, pasmem. Pasmem. Eu fiquei embasbacado, certo? Por quê? Como é que uma pessoa com 44 anos de idade, 3 filhos, consegue ter uma experiência de vivência em 53 países? Ok? Vamos descobrir isso no episódio de hoje. É mais de um Tá. país por ano, pô. Sim. Desde Mas que ela não- nasceu? Inclusive. Muitos países por ano. Ou seja, se ela começou essa jornada... Não começou essa jornada com 10, né? Porque ela não Não. podia, né? Começou essa jornada com 15, né? Uhum. Dos 15 para os 44, vamos arredondar para 45, porque eu sou de humanas, 30 anos. Em 30 anos, tendo uma vivência em quase 53 países. Mas o que é mais importante dentro dessa leitura, que não é uma vivência, uma visitação, uma experiência. Uhum. Vamos descobrir sobre isso, certo? Mas ela principalmente faz parte da rede de líderes da Fundação Lehman e da rede Alumni Global Shippers, é isso? Global Shapers. Shapers, ok, desculpa, do Fórum Econômico Mundial. Ela atualmente, né, trabalha na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Transformação Digital de Nossa Senhora do Socorro. Imagine que desafio! Complexo. Planejamento, Orçamento e Transformação Digital de Nossa Senhora do Socorro, município daqui de Sergipe. Ele é consultora da Agência de Sergipe de Desenvolvimento, senhoras e senhores. Uma salva de palmas para a nossa convidada de hoje, dona Camila Godinho. E aí, dona Camila? Ai, sorriso farto, eu gosto de gente de sorriso farto. Dona Camila, vou mudar o meu roteiro. Apesar do podcast não ter roteiro,
né? Apesar do foguetão não ter roteiro, mas eu tenho sempre, né, Ricardinho, um certo script na cabeça. Só que eu vou mudar essa história. Eu queria saber quem é Dona Camila, certo? Sem dizer o que ela é, sem dizer o que ela é, não, quem ela é, mas explicando o que ela faz. Ok, Ricardinho? Justo. Entendeu a mudança? Perfeito. Geralmente a gente pergunta quem é, sem dizer o que faz. Agora eu quero que você diga o que você faz, sem dizer, por enquanto, quem você é. Seja bem-vinda, minha amiga, antes de mais Muito nada. obrigada, Bruno. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Você quer que primeiro que eu falo o que é que eu faço? O que é que você faz? Porque, Né? minha amiga, veja. No mínimo, você é um tanto quanto maluca, de acordo com o job description que eu tenho diante dos meus olhos. A gente precisa ser um pouquinho louco para poder Adoro querer pessoas loucas. transformar as coisas, Com né? certeza. Transformar o status quo, transformar as coisas do jeito que estão. E o que eu faço é isso. Eu escolho bons desafios. Eu sou movida a desafios. Eu escolho bons desafios e realidades que precisam ser transformadas. E eu venho fazendo isso nos últimos 25 anos. Desde isso profissionalmente, né? Profissionalmente desde os meus 20, mas como uma jovem ativista de movimento social desde os meus 14, 15 anos. Então já tem uma jornada aí Um bom tempo. vivendo de buscar transformar vidas. Essa é a minha grande missão, de que forma que eu posso ajudar, colaborar para transformar a realidade das pessoas. Camila, vamos lá. Deixa eu... Me permita tentar me aprofundar no tema. Vamos lá. Quando a gente fala de transformação social, nós podemos mergulhar em várias teses, Perfeito. ok? Educação é uma tese, economia é uma tese, empreendedorismo talvez seja outra tese, tecnologia é outra tese, clima é outra tese. Quando você fala de 30 anos de trabalho à frente de projetos ou participando de projetos muito focados em desenvolvimento, transformação e evolução social, você tem alguma tese que ou você permeou e passeou por diversas teses, assim? Eu escolhi um direcionamento, Ok. né? Eu acredito muito que a gente não consegue solucionar nenhum problema olhando apenas para um aspecto dele. Todo e qualquer problema, ele é complexo, né? Por isso que eu fui estudar soluções complexas. Porque todo e qualquer problema, ele vai ter, como você próprio disse, né? Várias formas de serem solucionados. Você vai poder fatiar ele em várias áreas. Então, você não consegue erradicar a pobreza sem você olhar para a saúde, para a educação, para a empregabilidade, para saneamento básico, para habitação. Ok. Né? Então, eu escolhi olhar para a sustentabilidade ambiental e dentro da sustentabilidade ambiental, como que a gente consegue promover um desenvolvimento econômico aliado a essa sustentabilidade ambiental. O que Certo. hoje muita gente chama de uma promoção de uma economia verde, de uma economia regenerativa, enfim, tem vários conceitos hoje em dia para isso. Quando eu comecei a atuar nessa área, as pessoas falavam, você é louca, né? Isso. Quem ia estudar segurança climática em 2010? Minha formação em segurança climática foi em 2010, há 15 anos atrás. Quem falava de clima? Agora todo mundo está falando de clima. Mas naquela época, quase ninguém falava de clima. Exatamente porque o meu olhar é um olhar muito sistêmico. De que a gente não consegue resolver. A gente ameniza problema. Vou fazer analogia com a doença, que é mais fácil.
né? A gente está sempre olhando para os sintomas. Mas a gente raramente vai lá na causa da doença, nas doenças mais complexas, para tentar solucionar e resolver e sanar aquela doença de uma forma integral. É o que acontece hoje em dia. Quando a gente pensa numa cidade como Nossa Senhora do Socorro, por exemplo, onde eu estou hoje. É uma cidade repartida em 3. Então, a gente tem uma cidade dividida em 3 áreas ocupacionais. Então, a gente tem a área do Complexo da Taiçoca, a gente tem a área da sede e a área que a gente tem ali, Guajará, Parque dos Faróis, Conjunto Jardim, né? São 3 áreas, né, de bolsões populacionais. Como que a gente conecta essas 3 áreas? Como que a gente resolve toda a vulnerabilidade social dessas pessoas? Não é com uma única solução. A gente vai ter que fazer ações na área de educação, na área de saneamento, de infraestrutura, de empregabilidade. Eu gosto dessa complexidade. Eu gosto de unir todos os atores para buscar uma solução. Então, na hora que eu escolho o meu direcionamento, eu escolho pensar o econômico, porque dando autonomia para que as pessoas consigam melhorar sua qualidade de vida, né? Eu não vou conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas sem que elas consigam ter uma forma de ter uma renda, sem que com essa renda elas consigam... não adianta a gente pensar tudo no setor público. O setor público não resolve 100% dos problemas. Ponto. Né? Eu tenho que ter o setor público como parceiro. Hoje eu estou dentro do setor público, no meu começo de carreira não. Eu tinha o setor público como parceiro e eu buscava formas de estar empoderando aquelas pessoas, garantindo acesso à formação, à renda, aos insumos que elas precisavam para que elas pudessem aumentar sua capacidade de renda e, a partir desse aumento dessa capacidade de renda, elas conseguissem melhorar a qualidade de vida delas. Então, e tudo isso tendo como premissa uma sustentabilidade ambiental, de que a gente não ia fazer nada disso provocando destruição, ao contrário. Que se a gente tinha que fazer era com restauração, com floresta em pé, com o mínimo de impacto ambiental possível. E aí, por isso que a questão ambiental, ela entra como uma premissa, como um valor de todos os trabalhos que eu vou realizar. E como a gente estava conversando antes, né? Eu comecei muito cedo. Né? Tive a oportunidade, e aí o privilégio também, de começar muito cedo. E isso faz com que hoje, aos 44, eu já tenha aí uma jornada significativa, né? Camila, agora, mas esse trabalho no dia a dia, ele é com base em projetos, desenvolvimento de projetos, apoiando projetos, incentivando projetos, pagando por projetos? Como é que funciona de fato? Porque, vamos lá, quer queira, quer não, Socorro Nossa Senhora do Socorro, fazendo uma analogia de frente para trás, digamos assim. Uhum. Nossa Senhora do Socorro é um município relevante no nosso estado, mas relativamente pequeno, 200 mil certo? habitantes. 200 mil habitantes. E aí, quando a gente pensa numa secretaria que ela está focada em planejamento, orçamento e transformação digital, para mim é o que mais chama a atenção. Como é que isso, na prática, se encaixa dentro das suas potencialidades? Eu vou voltar um pouquinho na história para você poder entender. Eu começo minha carreira fazendo um monitoramento e avaliação de projetos. Então, eu era uma jovem numa organização internacional, que era o Programa da ONU para o Meio Ambiente, onde eu tinha uma carteira de projetos que eram executados ao redor do mundo. E essa comissão de jovens da qual eu fazia parte avaliava esses projetos e aconselhava os gestores, né, os ministros, na verdade, o Conselho de Ministros de Meio Ambiente do mundo, quais desses projetos, quais dessas ações mereciam recurso, mereciam continuar recebendo aporte, continuar recebendo recurso.
e que ações deveriam ser prioritárias, né, sob uma perspectiva de jovens. Essa foi a minha primeira escola. Por que sobre uma perspectiva de jovens? Porque Era a sua perspectiva? porque eu tinha, naquela época, eu fazia parte de um conselho de jovens, né? O Conselho de Jovens do PNUMA. Nós éramos todos jovens, eram 14 jovens entre 16 e 28 anos, mais ou menos, se eu não me engano, nesse primeiro grupo. Aí a memória já falha um pouquinho. E tem um direcionamento das Nações Unidas, né? De que você deve ter essa interação entre gerações. E que então esse olhar dos jovens para projetos voltados para crianças e jovens. Então, em vez de vir um adulto técnico lá dizer se aquele projeto tinha validade ou não, alguém que tinha uma idade aproximada do público beneficiário poder dizer se aquilo tinha validade ou não. Perfeito. E aí, por isso, viajar, né? E aí vem os 53 países, começa daí. Viajar para conhecer essas iniciativas e avaliar essas iniciativas. Responsabilidade grande. Gigante. Jovem, né? Enorme. Como é que você lidou com isso? Com muita terapia. Não, eu tô falando sério, né, cara? Eu também. Eu também. Eu vivi muitos momentos, assim, que eram bem surreais, assim, de sentar... Primeiro, uma jovem de 20 anos de idade, você sentar numa roda com ministros do mundo inteiro, né? E poder dizer... Olha, meu parecer é este e o recurso deve ser assim, ou esta é a política internacional que eu acredito que vai ter maior impacto para a juventude do mundo inteiro. Era algo que era muito forte, né? Era de muita responsabilidade. E tinha um peso de responsabilidade muito grande. Em muitos momentos eu me questionava, né? Por que sou eu que estou aqui? Né? E esse olhar, essa escola que eu tive de olhar para os projetos, entendendo que toda e qualquer ação que a gente faz tem impacto. E esse impacto, ele é positivo e ele é negativo. E o grande desafio é que a gente fazer esse equilíbrio. A gente precisa ter mais impacto positivo do que negativo, em qualquer ação. Então, quando eu chego, e aí vindo para Nossa Senhora do Socorro, depois de eu vivi muito tempo fazendo avaliação e monitoramento de projetos. E vivi muito tempo também executando o projeto. As duas coisas. Tanto no setor público, quanto privado, quanto nas organizações internacionais. Eu trago toda essa experiência aqui para Socorro, no sentido de olhar todos os desafios que o município tem e pensar isso e organizar isso dentro de um planejamento e dividir o orçamento do município de forma que a gente consiga executar todas essas ações e incorporar o que a gente tem de mais atual, que é como que a gente pode aumentar produtividade incorporando o digital dentro da gestão pública. Certo. Então, a transformação digital não é que eu vou transformar a cidade, é trazer isso para dentro do processo de gestão pública. De que forma que capacitar os gestores públicos para usar IA pode aumentar a produtividade da gestão pública? De que forma que ter software de gestão pode aumentar a produtividade? Eu estou implantando... a gente está implantando dentro da gestão um método de objetivos e resultados chaves, também conhecidos como OKR, que é um método usado por grandes organizações internacionais como Google, né? E eu faço isso somente eu podia fazer isso somente com planilhas de Excel, ou eu posso fazer isso usando um programa digital, onde todo mundo tem meta, onde essas metas são mensuradas e avaliadas a cada 15 dias, onde todo mundo faz avaliação de resultado, onde uma vez por mês o prefeito senta, tem acesso a isso e conversa com todos os secretários e vê quem é que está no amarelo, no verde e no vermelho, né? Então, você traz para a gestão pública uma série de ferramentas que são usadas no setor privado, né? A grande maioria das vezes. Mas para que você tenha um resultado final de entrega para a população de maior eficácia e de maior aderência com essa população.
E aí entra também a ferramenta digital para você poder fazer toda a parte de diálogo e participação social. Então, de que forma que eu posso usar o WhatsApp para conversar com as pessoas e saber o que as pessoas querem? De que forma que eu posso ter uma IA conversando com as pessoas e respondendo para as pessoas aonde que elas podem ter acesso aos serviços básicos, quais as dúvidas que elas têm sobre a gestão, como que eu posso ajudar as pessoas a entenderem sobre orçamento público, para elas compreenderem melhor sobre a transparência da gestão pública. Então, a transformação digital vem exatamente para que a gente melhore a gestão e melhore a interação com o cidadão. A tecnologia, ela tem um grande desafio. A tecnologia, ela só se torna realmente transformadora quando ela quebra as barreiras culturais. E essa barreira cultural é de comportamento. Tá. Faz sentido? Sim, faz. Né? Quer queira, quer não, quando a gente vê uma tecnologia começando a fazer parte do dia a dia das pessoas, ela começa a quebrar essa barreira cultural, antropológica, sociológica, né, e de comportamento das pessoas. E aí, de fato, essa transformação ela começa a acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu não imagino, não vou dizer que imagino, porque eu não imagino, certo? Eu não imagino a dificuldade, certo? Vindo mais pro lado pessoal, assim, talvez, a dificuldade de uma pessoa com a mente expandida como você, de trazer esses comportamentos para dentro da gestão pública do município que, quer queira, quer não, sei lá, aí eu posso estar falando besteira a partir de agora, mas que não é uma capital e etc, etc, né? Como é que é isso no dia a dia? Porque ao mesmo tempo que tem você como secretária, né? Tem um outro secretário que talvez seja mais operacional, Sim. mais tradicional, Sim, mais sim. velho, sei lá, Sim, né? Ou mais avesso sim. a essas coisas, tecnologia, né? OKR, KPI, né? Perfeito. Não é isso? Ou seja, acredito que antes da barreira da implementação existe a barreira da Da aceitação, compreensão, com certeza. E do próprio letramento digital. né? Como é que é isso no dia a dia, Camila? É difícil. Nossa, pô, a Camila, isso aí, né, velho? Olha, quando a gente... Você falando aqui, desculpa, eu falando aqui, cara, você tá vendo aí, né? E Camila sorrindo. Isso aí, meu amigo. Livrou umas 300 histórias em 500 situações. Vai, Camila, Mais tá ou menos agora, desculpe. Mais ou menos isso. Porque assim, E aí, não é porque... Socorro, podia ser qualquer lugar, tá? Perfeito. A gente sempre faz aquilo que é mais fácil pra gente, pelo que a gente tá habituado. E é muito mais fácil você pegar um protocolo, você ir lá na casinha do protocolo, chegar lá, entregar o seu pedido na casinha do protocolo, aí a casinha do protocolo sai com um carrinho de supermercado distribuindo nas secretarias, os papeizinhos de cada secretaria, e aí isso depois você faz aí todo um rodízio de papel entre secretarias e aquelas montanhas de papel. A gente chegou em Socorro, era assim. Aos poucos. Há um ano atrás. Não, há 6 meses atrás. 6 meses, Não, 7, né? A casinha do protocolo ainda tá lá, a gente tá no processo ainda. Mas é isso, a gente pegou uma gestão no papel. E ter uma secretaria com o nome Transformação Digital é exatamente para deixar claro, já desde o início, que a gente, ao longo de 4 anos, viraremos uma gestão sem papel. Isso requer muitos esforços. Porque não é somente a parte de infraestrutura, tem um esforço de infraestrutura, porque tem toda a parte de contratação de software, servidor, de instalação, mas tem também a parte cultural, como você falou, de mudança de hábito. Ao invés de me dirigir até uma casinha para poder fazer um protocolo, eu vou ter que abrir um computador e vou ter que digitar o meu pedido
e acompanhar esse protocolo de forma digital. Tem a mudança de hábito, Ok. mas tem também o letramento digital. Tem gente que não sabe fazer isso. Então, assim, se hoje Dona Maria vai até a prefeitura para fazer uma reclamação, ela vai ter que, daqui a 6 meses, muito provavelmente, pedir a um neto que faça o protocolo para ela no sistema. Porque ela não vai saber fazer o protocolo. Perfeito. Porque hoje quem faz para ela é a moça da casinha do protocolo. Então não é somente uma questão que é cultural, a gente vai ter que ter um letramento da população. A gente vai passar por um processo de letramento. Então, assim, primeira coisa, não pode ser rápido. A gente não pode ter uma expectativa de que vai ser rápido. A gente tem que ter a meta de fazer a transformação digital. Mas a gente não pode ter uma expectativa que ela vai acontecer da noite para o dia. Porque qualquer mudança cultural leva tempo. Por que a gente poderia criar um aplicativo? Por que a gente faz uma opção pelo WhatsApp? Porque as pessoas já estão habituadas no WhatsApp, Perfeito. Ok. né? Como você mesmo falou, o WhatsApp já virou algo cultural. Todo mundo já usa. Todo mundo já... As pessoas, elas... Até mesmo para quem não tem a habilidade ou não tem um letramento, consegue mandar um áudio. O WhatsApp tornou acessível a comunicação para muita gente por conta do áudio. E é por isso que é genial. E isso é genial, né? Então, assim, por que eu vou criar um aplicativo se eu posso fazer com que todo esse acesso a serviços aconteça via WhatsApp? Eu tenho que usar um canal que as pessoas já estão mais acostumadas. Porque eu já estou promovendo uma mudança muito grande. Então, eu tenho que minimizar. É o que eu estava falando da mensuração do impacto. O meu impacto já é muito grande ao fazer essas mudanças. Como que eu reduzo os impactos negativos? Que é a rejeição, que é a dificuldade de uso da ferramenta. Como que eu reduzo isso? Então, eu reduzo isso fazendo a escolha de, ao invés de criar um aplicativo novo, usar algo que eles já estão acostumados a utilizar. E aí, isso vai no processo das escolhas que a gente vai fazendo. Se eu tenho 3 ferramentas para usar, eu preciso entender qual é a experiência do usuário dessas 3 ferramentas, porque eu tenho que escolher a ferramenta, talvez, não a que me dá os melhores resultados, mas a que me dá bons resultados com uma excelente usabilidade. Porque o mais importante para mim é que as pessoas consigam usar. De nada adianta eu ter uma ferramenta que ninguém use, que ninguém consiga usar. Camila, assim, aí é uma dúvida pessoal. Porra, aí você desenvolve todo esse... Fazer uma analogia, certo? A zona de conforto é um slime. Beleza? Uhum, Ele tá aqui na forma. Tô aqui segurando o slime. Aqui é a zona de conforto. Aí chega uns malucos, que nem nós dois. uhum. Aí bota a mão aqui no slime. Ele faz. Aí ele começa a esticar. Não é isso? Ele Uhum, começa a esticar. E ele começa a fazer força. Essa parte daqui começa a fazer força por conta dessa liga para que ele volte para cá. uhum. Certo? Nosso cérebro funciona assim. Sim. Não é isso? Uhum, A gente tá saindo da zona de conforto, implementando, sei lá, uma nova rotina, um novo método, uma nova ideia, um novo processo, um novo comportamento. E aquele comportamento, puf, só se torna algo cultural, quanto comportamento, quanto rotina, quanto dia a dia, quando essa liga faz o quê? Quebra. Né? Tora, uhum. como diz na nossa terra, né? E aí você tem um pouquinho menos de slime na zona de conforto e E um poucão. um poucão, em outra parte grande, em outra zona, que um dia vai se tornar zona de conforto. Sim. Só que para isso, esse movimento precisa de energia, Uhum. Dedicação. né? Essa energia é dedicação. Precisa de força, precisa de energia, precisa de disciplina, precisa de Uhum. foco, precisa de processo até quebrar isso. Concorda? Concordo plenamente.
Só que essa porra desse outro lado do slime inicial, ele fica puxando pra vir pra cá. E se a gente não tomar cuidado, essa ligazinha não vai quebrar e a gente vai cansar e vai dizer, sabe de uma? Puf, volta. Uhum. Não é isso? Sim. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Você tá aqui. Você, Camila, maluca, tá aqui. Puxando o slime. Ai, mudança no WhatsApp, processo, acaba papel, não sei o que e tal. E aí, vamos lá. Você tem uma meta. Que você tem que fazer isso antes da metade do mandato. Agora eu tô entrando na sua... Uhum. Você tem que fazer isso antes da metade do mandato. Porque se você conseguir fazer só no final do mandato, vai que, sei lá, Sim. não estou falando de política, mas vai que não se reelege entre o outro gestor. Aí sabe o que o cara faz? Foda-se. É. Volta o slime. Volta é. pro papel. Se você faz até a metade do mandato, talvez você consiga quebrar essa ligazinha Uhum. e criar um outro comportamento. Uhum. Você não pensa nisso, não. Super. E aí Diga, todo dia. eu vou te contar duas histórias, né? Tem algo que você falou aí que é além da determinação, disciplina. Perfeito. Eu acho que essa é uma dos principais requisitos. Tem que ser teimoso. Tem que ter a disciplina de teimar, de insistir, né? Porque senão realmente você cede às pressões. E aí eu tenho duas histórias rapidinhas para te contar. Eu tive um desafio de executar de coordenar um projeto chamado Adapta Sertão, no sertão da Bahia, onde eu trabalhava com 800 famílias de agricultura familiar. Eram 5 cooperativas, uma dessas cooperativas era uma cooperativa de licuri, que aqui vocês chamam de ouricuri, correto? Lá Pergunta de concurso. Dicuri, ouricuri, lá na Bahia chama licuri. Pergunta de concurso pra mim, eu sou Nutella. É aquele coquinho pequenininho. E aí, quando a gente chegou lá, as mulheres, 80 mulheres na cooperativa, elas quebravam o licuri na pedra. Uma pedra, coquinho, bota em cima da pedra, bate outra pedra, quebra o coquinho, quebra a casquinha do coco, parece um coco grande, só que em miniatura. Tira e aí pega o coquinho, congela, né? E aí fazia um saco de 1 quilo. Imagine quantas vezes você tem que quebrar na pedra para fazer um saco de 1 quilo. E aí faz. Aí às vezes seca e faz com uns cordõezinhos que as crianças comem, aquele coquinho. Enfim, chegamos lá, quebrava na pedra. Aí a gente descobriu, fazendo muitas pesquisas, que a avelã era parecido com o licuri. E aí a gente entrou em contato com as universidades na Itália, né? E descobrimos que tinha umas máquinas. Conseguimos fazer, encurtando a história, conseguimos fazer uma parceria. Os estudantes vieram para o interior da Bahia, ensinaram os serralheiros da Bahia a construir essas máquinas, que era a máquina que quebrava o ouricuri e que descascava e que fazia o óleo. 3 máquinas diferentes. Fizemos as máquinas, montamos uma mini agroindústria. As mulheres não precisavam mais quebrar na pedra. Ficaram putas. Calma. A primeira reação, né? E agora? Primeiro não é eu ficar puta. É o que eu vou fazer com o meu tempo. Porque eles tinham todo um ritual para aquilo. De ir para o mato, de pegar os galhos, de sentar sentar no meio do mato, de quebrar na pedra, de conversar, de passar o dia entre elas. Na hora que a gente traz as máquinas, a gente aumenta drasticamente a produtividade delas. A gente triplica a renda delas, né? Elas passam a ter uma renda 3 vezes maior. Só que só que elas passaram a ficar ociosas. Então, a partir disso, a gente teve que ter um pensamento de como que a gente agora desenvolve outros produtos que essas mulheres possam fazer. O que é que elas podem fazer? Elas podem fazer cocada, elas podem fazer doce, elas podem fazer... Que outros produtos elas podem fazer a partir desse coco para poder fazer frente a essa ociosidade? E foi algo que, num primeiro momento, a gente não tinha mapeado que seria uma questão. Né? E que passa a ser uma questão a partir do momento que elas
começam a produzir, claro, ficaram felizes, ganhavam menos de um salário mínimo, passam a ganhar 2 salários mínimos e meio, né? Vendiam para poucos restaurantes que tinham uma filosofia de regionalidade, passam a vender para grandes marcas de chocolate, de cereal, de granola, marcas de produtos de hidratante, shampoo internacionais. Então, assim, elas passaram a ter a marca delas passou a ter uma visibilidade nacional e internacional, porque elas ganharam ali uma altíssima produtividade. E aí teve uma outra transformação digital que acontece. Quem passa a fazer a gestão disso? Porque antes elas conseguiam fazer a gestão financeira. A partir do momento que elas passam a operar com empresas de grande porte, nacionais e internacionais, quem vai gerir isso? E aí a gente vai fazer um trabalho com elas, senhoras, e aí elas resolvem trazer as filhas e as netas. Porque as filhas e as netas sabiam usar computador. E elas não sabiam. Então, elas passam a incorporar na cooperativa uma outra geração. Então, assim, às vezes a solução não é tão óbvia. Da mesma forma, pode ter desdobramentos não mapeados inicialmente, como foi o caso da ociosidade delas. E a gente precisa ir se adequando e se modelando a partir disso para poder resolver e deixar todo mundo tranquilo com toda a mudança que é feita, né? Um outro desafio que eu vivi, eu coordenei toda a operação não sei se você se lembra, que a gente teve um processo de transição da TV analógica para digital. Perfeito, sim. E aí teve uma distribuição das antenas, todas as pessoas que eram do Bolsa Família. Do cacete. Pois é, eu coordenei essa operação Norte e Nordeste. E a gente tinha, cada operação, em cada cidade, a gente tinha 3 meses para mobilizar toda a população que tinha que fazer a mudança. Imagine, em 3 meses você mobilizar todas as pessoas que precisavam fazer, e aí era comunicar para essas pessoas, fazer com que elas se inscrevessem, retirassem o kit no correio e ainda fazer a instalação desses kits, porque só desligava o sinal se tivesse a comprovação que 90% das pessoas tinham feito a instalação do novo equipamento. Então, tinha um trabalho aí de educação, de mobilização gigantesco e com um prazo curtíssimo de tempo. Curtíssimo, né? Então, assim, é possível fazer? É possível. No caso da Seja Digital, precisa de um grande investimento? Precisa de um grande investimento, porque era uma mobilização de transformação digital num volume extraordinário de pessoas. E qual foi a estratégia que a gente utilizou para fazer isso? A gente trabalhava com as associações comunitárias. E a gente chegava nas pessoas promovendo transformação dentro das comunidades. Então, a gente não chegava simplesmente colocando outdoor, fazendo uma campanha. A gente levava projetos sociais para dentro das casas das pessoas e, através disso, a gente sensibilizava eles para a importância de fazer a mudança. Então, não é fácil. É extremamente complexo, mas precisa ter um pouquinho de sensibilidade para entender que a gente está lidando com seres humanos. Sim. Né? Que vai ter a senhorinha que vai ter dificuldade, que ela vai precisar do neto, que vai ter uma outra que vai falar assim, mas minha filha, eu gostava de conversar com a menina lá do protocolo, porque era a minha forma de estar saindo de casa, de estar indo conversar. Então, talvez a gente tenha que montar um ponto de protocolo digital, durante um tempo, pelo menos, onde as pessoas possam ir até um ponto para fazer o protocolo digital da mesma forma que fazia o protocolo do papel. Esses ajustes, a gente tem que ter a sensibilidade de não fazer as coisas de forma assodada, né, imposta, né, para que seja efetivamente um processo tranquilo de transformação e essa incorporação vá acontecendo aos poucos. Camila, às vezes não precisa dar um cavalo de pau, não. Precisa. Desligar o botão, bufo, pau quebra, a gente reclama que não sei o quê, só que o povo é forçado para transformação.
No caso da transformação digital, Não, sei lá, qualquer um. ah, Do tipo, vai turma, puf, pula do precipício. eu não concordo. Eu acho que aí não funciona. Tipo, vai na tora. Aí tem rejeição. Aí tem rejeição. Mas você acha que essa Eu rejeição, uma hora, sou. todo mundo aprende na tora ou não? Não. É caos, Pode confusão, até. gritaria. É mais caos, mais confusão. O impacto é mais negativo. Eu sou da filosofia de que a gente tem que ter diálogo, que a gente tem que ter, que a gente tem que conversar, que a gente tem que preparar, que a gente tem que fazer junto com as pessoas e não impor para elas. Eu sou de uma filosofia de que política pública para dar certo e ter aderência, a gente constrói junto com o beneficiário. Então a gente vai para dentro da comunidade e pergunta: eu não vou chegar eu estou fazendo PPA, estou fazendo plano plurianual. Eu não vou Fazendo o pegar quê? plano plurianual, é o plano dos próximos 2 anos, né? 26, 27. Eu não vou simplesmente pegar o que está acontecendo nas melhores cidades do Brasil. Seria muito fácil. Pega lá o que está acontecendo nas melhores cidades do Brasil e monta. Essa secretaria vai fazer isso, essa vai fazer isso, essa vai fazer isso. Não, eu estou fazendo audiência pública. Eu estou indo para os bairros conversar com as pessoas. Porque quem melhor sabe o que precisa? Sou eu que estou do lado de fora? Ou é você que mora na comunidade? Quem sabe o que precisa são as pessoas que estão ali, que estão morando ali, que vivem ali no dia a dia. Então eu preciso que elas me digam, ó, a gente acha que a gente precisa mais de saneamento e de um OBS do que colocar uma nova escola, por exemplo. Eu preciso de eu preciso de um terminal de ônibus mais próximo. Quem vai dar essas informações é quem vive no local. E é assim, por isso que às vezes muita política pública, ela é questionada, ela não tem aderência, porque a gente não escuta. E aí essa trajetória e essa jornada de viajar para muitos lugares e vivenciar muitos lugares me deu essa sensibilidade da importância dessa escuta, né? Porque para poder avaliar os projetos, eu tinha que escutar as pessoas. Eu acho que fazendo uma analogia. Eu ia perguntar um negócio, mas eu vou perguntar daqui a pouco. Mas fazendo analogia com tudo que você está trazendo para o dia a dia do empreendedor, talvez, quantos empreendedores que estão aí fora têm dificuldade de manter uma escuta ativa para o desenvolvimento dos seus negócios? E quantos não pensam na experiência do usuário? Quantos empreendedores não Porque pensam na experiência do tudo que você está usuário? trazendo é a experiência do usuário pura, né? E para proporcionar uma boa experiência do usuário, a escuta ativa é extremamente importante. Como que você pensa produtos e serviços Aí o cara sem... faz da cabeça dele. Pois é, Aí não dá certo, não sabe por quê. exatamente. Você não pensou, você não foi conversar com quem vai ser beneficiado por aquilo. Esse é o primeiro passo, né? É você entender a dor, né? Se você for, e aí, vamos lá, vamos pro lado do empreendedorismo, né? Você desenha o seu Canva, né? Que aí para o leigo é uma forma de você sistematizar o seu novo negócio, qual a proposta de valor, o que é que você E vai quando você termina, o entregar, mundo já mudou. né? Seu campo Aí já foi você embora. você desenha aquilo ali e aí depois você vai e aí dentro dessa sua matriz que você desenha, você tem lá que descrever quem é o seu público, né? E no meio, no coração, fica o quê? A proposta de valor. O que é a proposta de valor? É aquilo que você vai entregar. É aquilo que vai transformar a vida daquela pessoa. Porra, é muita arrogância você dizer o que é que vai transformar a minha vida, né, meu amigo? Sem eu te perguntar? Sem você me perguntar? Não dá, né? Mais arrogância ainda é o cara saber disso, saber que ele precisa ouvir, e ele não ouvir e querer meter goela abaixo. Dá. Aí não dá, entendeu? Mas isso não serve só para projeto social. Inclusive, eu estou dando mentorias agora e falando justamente isso, Não, serve pra tudo. né? Ô, Camila, mas veja que loucura, assim. Não sei se é
Mas você me perguntou no começo, por que você fez administração? É. Oi? Mas agora, né, meu amigo? Agora você tá entendendo, eu né? respondo. Que é generalista, né? Não, mas porque, na verdade, tudo é gestão. Tudo é você. O que a gente faz, o que você faz na. A gente tá gerindo projetos. Posso discordar de você? Pode, claro. Não acho que seja tudo gestão. Eu acho que tudo é gente, Ah, super. Mas quem faz a gestão é a gente, né? né? É entender de fato de comportamento de gente, né? Eu acho que agora estamos tendo um fit, Uhum. né? Nós dois, porque, no final das contas, por perspectivas diferentes e óticas completamente diferentes, no final das contas, eu e você, já que estamos aqui tete a Uhum. tete, frente a frente, precisamos ser pessoas apaixonadas por gente. Ah, com certeza. Com certeza. A grande. Gestão é consequência. A gestão é a ferramenta que a gente Sim, utiliza, perfeito. né? Ok. Por que que a gente utiliza a gestão como ferramenta? Para que essa transformação que a gente quer provocar nas pessoas, ela tenha o resultado final. Ela tem um resultado valoroso, ela tem um impacto, ela efetivamente transforma as vidas. Não, e aí, muita gente me perguntava assim, pô, Zé, você vai pra Sergipe? Peraí, não. Então, peraí. Tá, Deixa eu fazer minha pergunta, porque eu disse há um minuto atrás que eu queria fazer uma pergunta. tá. Então, da Camila, chegando aqui na reta final do nosso episódio. Vamos lá. Camila, mundo, países, capital de Nova York, não sei o que, rodou, ONU, não sei o que, mente expandida. E ela vem. Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Que dicotomia do cacete é essa? O que foi que aconteceu? Por quê? E você muitas vezes não se sente muita energia naquela lupa, não? Você, pessoa agora. Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu não ia conseguir passar de 6 meses. Porque era como se eu tivesse voltado muitos anos no tempo. E como se eu... Eita, pega! E aí eu tô sendo muito sincera com Sim, você, claro. mas o sentimento era esse, que eu tinha Sim. voltado muito tempo. Porque o que eu falava, o que eu conversava, é como se as pessoas não entendessem o que eu falava. Era como se fosse uma outra língua. Porque os exemplos, as referências que eu trazia eram muito à frente. É como se estivesse muito à frente. E eu realmente eu achei que ia demorar para que eu não ia conseguir, né? Aos poucos eu fui encontrando outras pessoas que, como eu, e já estavam aqui em Sergipe. Belly é uma delas. Quando eu encontrei com Belly, foi uma das pessoas que eu falei assim, olha... Você fez assim no dedinho dela, né? Foi mais ou menos isso. Falei assim, ufa, eu consigo agora começar a construir, vamos começar a construir assim, um ambiente, um grupo. De segurança, né? E aí outras pessoas foram sendo identificadas também para poder fazer parte disso. Mas estar aqui é muito no sentido de que eu preciso pegar todo esse conhecimento e toda essa energia, e não só isso, toda uma rede de relacionamento que eu trago junto comigo, eu não venho só, né? Perfeito. Tem toda uma rede de relacionamentos nacional e internacional que eu trago comigo para promover uma transformação profunda. Você daqui, e talvez os sergipanos não tenham essa dimensão, mas Sergipe é foda. E ser o menor estado da federação é algo extremamente potente. Porque você tem o potencial de ser o local onde todas as transformações podem ser testadas e pilotadas e pivotadas
soluções para o mundo inteiro podem sair daqui. Você É tem fácil de testar. fácil de testar. É pequeno. Você cruza o estado de ponta a ponta em um pouco mais de 3 horas. Num estado pequeno, você tem diversos biomas, diversos ecossistemas, você tem uma pluralidade cultural enorme. Você pode aqui testar uma infinidade de soluções. Isso me encantou de cara, porque eu entendi muito rapidamente o potencial disso aqui. E, infelizmente, muita gente não tem essa visão do Estado, né? Olha o copo meio vazio. É pequeno, é pouca gente, não tem ainda grandes centros. Como assim não tem? Tem grandes pesquisadores, tem universidades fazendo pesquisa, tendo pesquisas premiadas, públicas e privadas. É um povo que se dedica e é extremamente esforçado, porque tem que ser melhor que o baiano, melhor que o pernambucano, estando espremidinho ali no meio. Então, assim, estar de fora e ver isso, entender isso, eu falei assim, opa, tem um mundo de oportunidades aqui para eu trabalhar, né? Uhum. E aí trabalhar não só no âmbito daquela época, eu estava trabalhando aí no legislativo, mas tendo acesso a um mundo de projetos do estado todo, né? E podendo estar colaborando com esses projetos. E hoje eu posso olhar para Nossa Senhora do Socorro, mas hoje eu estou também numa agência de desenvolvimento que pensa em inovação e desenvolvimento e economia verde, pensa em posicionar Sergipe como um estado de ponta nacionalmente e internacionalmente. Uhum. Então, isso me encantou, sabe? Isso me deu tesão de estar aqui. E aí vem a parte da família também, óbvio, né? Que eu buscava um lugar mais tranquilo para os meus filhos, para minha família. Casou, deu match aí nesses objetivos. E quando vieram propostas para a gente sair daqui, por mais que elas fossem propostas interessantes em termos de renda ou de carreira, a minha família, dessa vez, os meus filhos bateram o pé e falaram assim, mãe, a gente sempre foi com você, dessa vez a gente quer que você fique com a gente e a gente não quer ir, a gente quer ficar. Então, nas propostas que apareceram nesses últimos 6 anos, a gente já bateu recorde. Eles nunca tinham morado mais de 3 anos na mesma casa e hoje a gente está aqui há 6 anos e meio. E estamos muito felizes de estar aqui, né? Exatamente porque eles estão tendo a liberdade e a possibilidade de estar crescendo nessa cidade, nesse estado, tendo todas essas possibilidades, né? Criando raízes. E eu tô podendo fazer aquilo que eu amo. E aqui, você sabe, né? Não falta desafios complexos. Então, tô... Camila. Quem é Camila? Sem dizer o que ela faz. Eu sou uma mulher de 44, mas que às vezes se sente como 60. Sério? Super. Não, você diminuiu aí os 60. Super. Sua energia, meu amigo, energia de uma anciã. Fia tá pé da energia forte, velho. Que já vivi muito, vivi muitas experiências positivas, mas também já vi muito sofrimento. E isso, de alguma forma, me tornou um pouco, como você está falando, essa anciã, porque ao mesmo tempo que tem a leveza, tem uma noção de dor, né? Que já viveu muitos desafios na vida. Eu vivi essa jornada aí profissional de 53 países e os meus filhos foram todos fertilizados in vitro. Então, eu tive muitas batalhas, né, que eu tive que viver pessoais também,
para poder construir essa família, para ter esse ambiente. Eu tenho uma doença autoimune, eu tenho artrite reumatoide. Então, assim, eu sou uma pessoa de muita fé, de muito foco, de muita determinação, mas que tenta continuamente ter um equilíbrio, né? De estar vivendo intensamente o trabalho, mas ter a família como um espaço de cura, não somente um espaço um lugar de acolhimento, mas também de cura, de serenidade, de leveza, exatamente para me fortalecer, para que eu possa seguir fazer aquilo que eu preciso fazer e cumprir a minha missão. Então, eu sou essa pessoa que oscila entre a intensidade e a serenidade, entre estar no meio do caos, liderando pessoas, e ao mesmo tempo gostar de estar só com os meus filhos e o meu marido viajando durante muito tempo, só a gente se curtindo e relaxando, né? Então tem Essa essa doença atrás, busca Camila, aí. eu não conheço, não sei o que é. Eu tenho uma doença autoimune que provoca inflamação. Você tem toda doença autoimune, o seu corpo reage contra algo contra algo do seu corpo, né? E ela provoca inflamações generalizadas nas articulações. Então, você tem momentos que você tá sem dor e tem momentos que você sente muita dor. E aí precisa ter um ritmo. Você tem que ter algumas atividades, assim, muita fisioterapia, pilates, fazer exercício, controle de alimentação, porque senão você pode ficar com sequelas de paralisia, né? Eu, quando tenho muita intensidade de trabalho e não consigo fazer as minhas terapias, eu começo a ficar com Começa a sentir. começo a sentir. E aí tem que dar também fazer essa busca por esse equilíbrio. Mas é isso. Considerando que estamos produzindo um registro, para a gente fechar, dona Camila, estamos produzindo um registro audiovisual da sua jornada até o dia 10 de julho de 2025. Que recado você daria para o Gabriel, para o Arthur e para a Sofia? Pro futuro? O recado que eu dou pra eles é o que eu digo pra eles todos os dias, que não desistir nunca dos seus sonhos, que ninguém tem direito de colocar limite nos sonhos da gente. Ninguém. Quando eu escutei aos 10 anos de idade que eu não seria mãe, né? E eu sou mãe de Gabriel, Arthur e Sofia. Então, ninguém pode dar limite aos nossos sonhos. Eu acho que. E, e nada é mais poderoso do que viver de forma integral, né? Viver plenamente aquilo que você acredita, aquilo que você é, com valores e princípios sólidos, respeitando o outro. Então, eles três são seres humanos muito especiais, porque eles. Tudo que eu quero, assim, a gente vive, você é pai de dois também, e a gente vive para que nossos filhos sejam felizes, né? Independente das escolhas e qualquer coisa, que eles sejam felizes. E é isso que eu digo para eles, que não. Julgamentos eles sempre vão viver, vão ter pessoas que vão julgar eles. Quantas vezes não me chamaram de louca, né? Que bom, né? É,
E então, assim, que não se importar com os julgamentos, com os preconceitos e seguir firme, com determinação, com foco naquilo que você sonha. Que é isso que vai fazer com que a gente esteja pleno, feliz, e com isso a gente consegue também espalhar essa plenitude, essa felicidade para os outros. Não, Bruno, encerre logo. Encerre logo, senão a gente não consegue continuar, não. Já tá querendo chorar aí? Vai, Bruno. Encerra, Bruno. Você vai chorar, Bruno. Esse foguetão é foda. Falei, não, bicho. Esse foguetão é foda. Obrigado, viu, minha filha? Eu que agradeço a Obrigado oportunidade. demais. Que massa. E aí, assim, te confessar que eu normalmente não faço isso. Eu sou uma pessoa extremamente reservada. Mas foi um prazer, né? Não foi doloroso. Massa, né? Energia boa, né? Foi um prazer enorme. Se sentiu bem? Super, Tá super, feliz, à vontade? super. Essa é a minha missão. Que bom, que bom. Essa é a minha missão. Ricardinho Sá, meu amigo. Que episodião, viu, meu amigo? Bota na conta aí que a gente cravou mais umas 6 Rapaz. estrelas aí. Paz. Dona Isabelle Ribeiro, minha filha, você tá me devendo uma, viu? Ou eu estou devendo Era uma. isso que eu ia falar. Porque ela Ou trouxe, eu estou ela trouxe devendo uma uma. excelente E, velho, convidada veja pra que nós. engraçado. Eu acho que a gente remarcou umas 2 vezes, não foi? Não? Foi. 2 mesmo? Foram 2 vezes que a gente remarcou. Uma porque eu precisei remarcar e a outra porque você precisou remarcar. A gente ia gravar o episódio com Dona Camila semana passada. Na verdade, é 1 mês atrás. Não, mas A teve primeira uma semana vez que passada que a gente... a não foi? primeira vez foi há 1 mês atrás. E aí eu não pude. Eu tava prestes de viajar. E Aquela correria, aí, aquela na vida, né? correria, eu precisei desmarcar. Aí na semana passada você teve um problema e aí a gente desmarcou e botou pra essa semana. Empatou. 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 E aí, quando eu entrei aqui, eu fiz, oi Camila, boa tarde, não sei o que e tal. Finalmente, né? Pô, conseguimos, vamos conseguir. E ela fez, tudo no seu tempo, acontece tudo no tempo que tem que acontecer, e, meu amigo. Desse foguetão é foda. É um presente. É um presente. Turma! Sou Bruno Oliveira, esse é o Foguete Sem Ré. Estamos aqui mais uma vez entregando um conteúdo riquíssimo para você que nos acompanha. Uma história super bacana, um tema que eu confesso que para mim é um tanto quanto inusitado, né, Ricardinho? Ah, porque na grande maioria das vezes a gente sempre busca trazer temas esperados, talvez, Exato. né? O tema com a Dona Camila, o episódio de hoje me tirou completamente da minha zona de conforto e O slime. quebrou a liga do slime, porque realmente é como se toda vez que a gente termina a gravação do episódio, eu fico energeticamente muito recarregado, ok? Mas vocês não têm noção, vocês que estão do outro lado, da nossa entrega aqui, Uhum. né? Existe uma entrega de energia, de dedicação, de concentração muito grande. E confesso a vocês que tem alguns episódios são mais desafiadores do que outros. Uhum. Para mim, né? Para Ricardinho, porque a gente passa por um processo com o convidado que está aqui na frente, muito de buscar fazer links e conexões e que as perguntas sejam certas, né? E é como se o episódio de hoje com a Camila fosse
tivesse me exigido além do que eu estou acostumado, né? Por conta da profundidade do tema, por conta da profundidade energética e por conta da profundidade intelectual da nossa convidada de hoje, minha amiga, e eu adoro quebrar a linha do slime. Que bom. Que bom. Muito obrigado por isso. Eu que agradeço. É isso aí, turma. Sou Bruno Oliveira. Toda terça-feira, 5h30 da tarde, estamos aqui com mais um episódio de Foguete Serrano. Não esqueça de dar o seu like, suas estrelinhas, compartilhar, assinar o canal e é isso. Valeu. Fui.